O filme que gerou indicação ao Oscar, SAG Awards, Golden Globe para melhor ator e que trouxe uma autocrítica para a sociedade da qual vivemos hoje sobre a maneira em que vimos as coisas, os relacionamentos humanos e principalmente a nós mesmos. O review de hoje é de The Whale, com Brendan Fraser, do Darren Aronofsky. E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um review aqui no canal Indefinido. É muito bom contar com a sua presença aqui hoje para falarmos sobre um filme que talvez deixou uma pulga atrás da minha orelha. Mas com certeza não foi uma pulga de dúvida, mas uma pulga de um pouquinho de incômodo sobre como nós estamos vivendo e como nós estamos vendo nossas relações, nossos relacionamentos interpessoais com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que estão ao nosso redor. E sim, hoje nós vamos falar de The Whale, essa magnífica obra do cinema dirigida pelo Darren Aronofsky. O filme que tem o roteiro assinado pelo Samuel Hunter, que foi lançado no último dia 23 de fevereiro aqui no Brasil, e em meados de setembro a novembro no exterior, traz a história de um professor de faculdade que dá aula para alunos em literatura, que com certeza é muito recluso, tem problemas com a sociedade em que ele vive, com o modo que as pessoas vivem em sociedade e que preferiu ser recluso a não passar tal vergonha. The point of this course is to learn how to write clearly and persuasively. Think about that. Think about the truth of your argument. E como eu disse no início, esse filme ele deixou uma pulga atrás da orelha, mas não uma pulga de curiosidade, mas uma pulga de incômodo para mostrar para vocês que o jeito com que a sociedade enxerga as coisas talvez seja um pouquinho mais diferente do que elas realmente são. Uma mensagem que eu sei que muitas pessoas deixaram passar despercebida nesse filme é que eles mostram que a realidade é muito dura, a realidade é muito mais conturbadora do que ela normalmente tende a ser. Esse filme ele traz a ideia de que quando você está frente a frente com a verdade, frente a frente com a realidade do que vai te acontecer, você com certeza vai tremer na base, né? Um dito popular aqui da minha cidade. Você vai tremer na base porque, sim, é uma realidade muito avassaladora. Tirando uma frase do filme, do próprio filme, quando o Charlie é perguntado se ele já leu a Bíblia, e ele diz que sim, e quando ele é perguntada... Quando perguntam pra ele o que ele achou, ele responde que achou devastadora. E assim é a imagem que o filme quer mostrar quando alguém de qualquer situação é colocada frente a frente com certa realidade. Isso é a realidade que faz as pessoas agirem de tal modo. Então, sim, o filme traz uma autocrítica sobre como nós vimos as coisas hoje em dia, sobre como a sociedade enxerga, sobre como as pessoas lidam umas com as outras. E isso é bem incrível, porque eles trouxeram isso de um jeito muito mais emocionante do que alguns outros filmes, alguns demais que eu não vou listar aqui agora, porque agora a gente vai falar de outra coisa. O filme tem por chave um roteiro muito cíclico. Pra quem não sabe, eu já falei sobre isso aqui no meu canal. Tem alguns outros vídeos onde eu falo pra vocês sobre o que é exatamente esse roteiro meio cíclico. O que acontece é que o roteiro cíclico, ele nada mais é do que o próprio nome já diz. Ele começa com uma chave, gira em torno de um enredo e volta nessa mesma chave. The Whale tem muito desse roteiro. The Whale tem um roteiro muito cíclico. E todo esse roteiro cíclico faz com que o filme traga um certo nível de emoção graduadamente. Então ele começa com pouco, começa de um jeito que você talvez não goste, começa com um filme que às vezes não vai chamar a sua atenção, mas no fim ele vai te deixar super emocionado, e eu tenho certeza disso porque foi exatamente assim que eu vi o filme. É um filme que não ficou muito longo devido à sua história, que ela é um pouco mais encurtada, mas que foi um tempo muito bem utilizado pelos roteiristas e pelos produtores para não deixar o filme enrolado demais. O que eu gostei bastante, já que na verdade, como é um filme de drama, ele tende a ser um pouco mais demorado, ainda mais por ser um roteiro mais cíclico, é um roteiro mais complexo de se trabalhar em pouco tempo, mas que a equipe da A24 prontamente desenvolveu dentro do tempo certo, sem deixar o filme nada enjoativo. Como eu disse no começo, essa situação de o personagem ser
exposto à sua verdadeira realidade, ela é um pouco avassaladora. E o meio com que eles usam para demonstrar isso, eu achei bem interessante, é que dentro do filme eles colocam os personagens, não só o Charlie, que é o personagem que está exposto a essa realidade, mas todos os outros mais próximos a ele, em um certo desespero devido a essa realidade. O que foi bem exposto de uma maneira bem humana, bem real e bem conectável, vamos dizer assim, entre o filme e as pessoas, né? Entre o filme e o telespectador. Eu acho que, sem sombra de dúvida, essa foi uma das melhores ideias que o filme trouxe e que o filme deixou bem exposto em relação a qual seria a sua motivação, qual seria seu desfecho, qual seria seu enredo, qual seria seu clímax. E eu acho que dentro desse desespero frente à realidade foi onde eles trabalharam melhor ainda o roteiro do Samuel. Claro, eu não poderia deixar de passar aqui para falar um pouco sobre o filme em si. Como eu disse no início, o Brendan Fraser, que eu já falo dele aqui sobre o elenco, ele é um professor de faculdade que dá aula para alunos de literatura, passa por uma perda muito forte dentro de um curto período de tempo, onde muitas outras coisas acontecem e ele acaba se autopunindo em relação ao seu corpo, o que faz com que ele vire uma pessoa obesa, cheia de problemas, não só físicos, como mentais também. E logo no início do filme, com a Liz, que é a pessoa quem cuida do Charlie, chegando e dizendo pra ele que ele tem um certo tipo de doença que é incurável e que se ele não procurasse um hospital, ele poderia morrer dentro de poucos dias. Quando o Charlie é exposto a essa realidade de que ele não tem mais tanto tempo de vida assim, é onde o filme realmente começa a ficar emocionante, que é quando todo o roteiro começa a correr, quando toda a trama começa a ser desenvolvida, e o Charlie, por sinal, faz com que o seu coração fique muito apertado de tanta dó. E dentro desse período de tempo, ele decide que vai se aproximar da sua filha, a garota Ellie, uma adolescente muito rebelde, que com certeza daria muito trabalho para ele se ele não tivesse passado por tudo aquilo. E dentro deste meio tempo em que ele decide se reaproximar da sua filha, que ele abandonou já há algum tempo, ele e a Ellen começam a ter um relacionamento um pouco mais complexo, um pouco mais próximo. Eles começam a se aproximar, começam a desenvolver um sentimento que até então eles não sabiam que eles poderiam ter. E o desfecho do filme, que eu acho que é o mais emocionante de todos. Mas, como vocês já sabem, o tio M não vai contar aqui, porque ele não gosta de spoiler. E se você é como eu, que também não gosta de spoiler, detesta spoiler, curte esse vídeo e comenta aqui, #ShowSpoiler. Mas sim, esse filme tem uma história muito emocionante e eu tenho certeza que todo o trabalho dos atores foi muito bem reconhecido, com a indicação e a vitória do Brendan Fraser, não só no Oscar, mas também no SAG Awards e no Critics' Choice, que foi simplesmente mais do que merecido, né? And the Oscar goes to Brendan Fraser. Mas em relação aos critérios técnicos desse filme, como eu já disse no começo, ele é dirigido pelo Darren Aronofsky, um diretor já renomado, já conhecido e que tem essa marca de trabalhar com drama um pouco mais pesado do que a gente já tem costume. Com o roteiro assinado pelo Samuel Hunt e com o elenco contando com Brendan Fraser, Sadie Sink, Hong Chau, Ty Simpkins, é um filme que com certeza vai arrancar de você boas lágrimas. Um filme com um orçamento nada barato, mas que entregou simplesmente tudo o que a gente esperava dentro de um filme de um orçamento mais alto. A maquiagem do Brendan Fraser, toda aquela prótese, toda aquela maquiagem, todo aquele enxerto, muitas roupas de proteção por baixo de tudo aquilo, já que ele ficou realmente um obeso, porque aquelas próteses elas são muito pesadas, porque elas tendem a ser muito parecidas com a pele humana, então elas têm um peso muito grande. Uma maquiagem que demorava em torno de 7 horas e meia a 8 horas para ser feita, takes de filmagem onde o Brendan precisava aparecer em cena. Em relação à opinião pública sobre esse filme, ela é dividida em alguns pontos. Muitas pessoas acharam que o filme ficou muito estendido, já que o roteiro poderia ser simplificado em uma única trilha. Mas que eu discordo prontamente, já que eu acho que o Samuel trabalhou esse roteiro de uma maneira muito clara e direta, não deixando margens e não deixando
pontas soltas em nenhum dos personagens, o que eu gostei bastante. O outro lado é o lado das pessoas que, assim como eu, achou magnífica a atuação dos atores e das atrizes do filme, o trabalho da direção, da produção e do set geral no completo, e que com certeza acham que esse filme foi muito mais do que merecido ele ter tido pelo menos uma indicação ao Oscar. Esse filme reúne uma nota 8 no IMDb. Para quem não sabe, o IMDb é aquele site onde reúne praticamente todas as avaliações de todos os filmes. É o site que faz a divulgação dos filmes para o cinema e tudo mais. É um dos sites mais confiáveis para se ter essa avaliação. Mas a gente também vê avaliações de 4 estrelas em sites como, por exemplo, o Adoro Cinema, que também é um site muito renomado aqui no Brasil. 98% no geral do Google em relação à aprovação das pessoas em relação ao filme. E aqui com o Tio M, com certeza, vocês podem esperar um 8.5 desse filme sem medo de ser feliz. Bom, e se você acha que as pessoas precisam assistir esse filme, mas ainda estão em dúvida, manda esse vídeo para elas, clica aqui em compartilhar e envia esse vídeo para as pessoas que você acha que vai gostar de assistir The Whale com Brendan Fraser. E meus amores, por hoje eu tô ficando por aqui. Nos vemos num próximo vídeo, num próximo review, provavelmente na semana que vem. Muito obrigado por todos vocês que ficaram até aqui me acompanhando. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, já clica aqui no gostei. E é isso, meus amores. Um beijo, fiquem bem, fiquem a salvos e até a próxima. Tchau!